Bom, e agora que as convenções partidárias chegaram ao fim, as peças do xadrez político já estão ali se desenhando de forma mais clara nesse tabuleiro. A gente vai conversar ao vivo com a cientista política Deise Ciocari. Deise, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo neste domingo. Aliás, muito obrigado, por nos atender assim num fim de semana. E eu queria saber de você, pós-convenções, quais são as outras definições, Qual é o cenário eleitoral estabelecido agora e quais são essas definições e etapas que precisam ocorrer para que esses candidatos, então, estejam preparados para trazerem suas propostas aos eleitores nestas eleições? Boa tarde para você. Oi, boa tarde. Agora os vices já foram definidos, Ainda tem algumas rusgas regionais. Esse levantamento que a CNN fez aí é maravilhoso, até para um entendimento melhor, a gente vê e visualiza melhor, Mas as candidaturas, as duas principais do PT e do Bolsonaro, elas já estão definidas, principalmente em relação às regiões. Em alguns lugares não conseguiram fazer acordos, No Rio de Janeiro, ok, mas o Maranhão apresentou algumas surpresas, Ceará também não conseguiram se reconectar. Mas agora é campanha eleitoral mesmo. A propaganda eleitoral começa dia 26, mas agora a gente começa efetivamente a ver propostas, a ver sinalizações e a campanha, enfim, começa. É uma pena que aqui no Brasil são 45 dias, Então essa apresentação de propostas ela tem um período muito curto. Mas agora sim a gente vai ver as coisas mais definidas e a campanha realmente começando. Deise, boa tarde. Kenzo agora falando aqui de Brasília. Deise, gostaria que você explicasse para a gente e trouxesse para a gente um pouco dessa perspectiva, dessa leitura política sobre a chamada terceira via, A gente tem visto as pesquisas eleitorais que mostram que essa terceira via não ganha atração, uma pesquisa atrás da outra, em vários institutos mostram isso. Essa semana, André Janones desistiu da candidatura, ele é o 10º candidato a desistir da candidatura à terceira via. Como é que você visualiza isso? Ainda há tempo hábil, assim, tem como apostar ainda em tração, em musculatura dessa terceira via? Ou é eleição polarizada mesmo no segundo fim de semana de outubro? Kenzo, boa tarde. Não tem a menor possibilidade de uma terceira via. Isso eu vinha falando desde o ano passado, quando já se cogitava o nome do Mandetta. Por quê? Porque a terceira via, normalmente, ela surge quando o sistema político vigente ele não oferece respostas para a população. A gente tem os votos muito consolidados entre Lula e Bolsonaro. Isso quer dizer que a maioria dos eleitores ela vê nesses dois candidatos as respostas que precisam. A terceira via não decolou porque para um projeto político se consolidar, ele precisa de um tempo de maturação e não é o que a gente tem visto agora com os nomes que foram oferecidos como terceira via. Some-se a isso o fato das pesquisas eleitorais também, as pesquisas de intenção de voto, elas terem praticamente sepultado essa chance da terceira via, Porque nunca apareceu efetivamente um nome com força. Desde a redemocratização, principalmente a partir de 1994, a gente sempre viu um nome de terceira via ou um terceiro nome rondando as disputas presidenciais, Isso sempre aconteceu com muita frequência. O próprio Ciro Gomes, que está agora na disputa, já foi esse nome, A Marina Silva, enfim. Mas nesse ano, realmente, a disputa está consolidada entre Lula e Bolsonaro. Não acredito, na menor hipótese, dos outros nomes quebrarem essa polarização. Esse é um ano entre esses dois candidatos. Uma possibilidade de uma terceira via, ela só deve surgir se o nome começar a ser trabalhado agora, na próxima eleição. Mas eu realmente não acredito em terceira via nesse ano. Sem a menor chance. Deise, eu queria debater com você também um comportamento que a gente vem analisando desde as últimas eleições, que é a falta de disposição e até de disponibilidade de muitos dos candidatos de participarem de debates nas emissoras de TV ou até mesmo promovidas pelos veículos de comunicação. Muitos dos candidatos também sem interesse em participar das chamadas sabatinas, que são tão importantes para que as propostas, as dores, aquilo que esse candidato tem a oferecer para a população esteja ali, na cara de todos, e para que as pessoas possam, então, analisar nesse período que, como você mesma mencionou, já é curto para que as pessoas entendam aquilo que cada candidato vai oferecer. Como é que você vê essa estrutura que vem ganhando mais força desde a última eleição
eleição, porque antes o debate, principalmente na TV, era muito aguardado, já era praticamente uma tradição. E hoje a gente vê, inclusive, os veículos de comunicação tentando se organizar em pools para que os candidatos, principalmente aqueles que lideram as pesquisas, possam participar. Nossa, isso dá uma bela de uma discussão, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a imprensa é oposição, o resto é armazém secos e molhados, né? Só que as pessoas e os próprios candidatos têm uma mania muito ruim de, aqui no Brasil, culpabilizar a imprensa pelas avaliações negativas do seu governo, né? Então, fogem de debates, fogem de sabatinas e acreditam uma falsa força para as redes sociais que elas não têm. As redes sociais, na maior parte das vezes, se vocês prestarem bem atenção, elas acabam por repercutir o que acontece na televisão e no rádio. Então, os meios de comunicação fortes ainda são televisão e rádio, mas os candidatos conseguem chegar no eleitor de que, através das mídias sociais, eles conseguem passar a informação sem nenhum filtro. Eu acho uma perda violenta para a democracia quando esses candidatos não se apresentam no debate, ainda mais num período curto. A única possibilidade, o maior elo entre democracia e responsabilidade social é o voto. E, infelizmente, aqui no Brasil, para se decidir um voto, a gente tem somente 45 dias. Aí um candidato não comparecer a um debate é um desserviço para a democracia, é culpabilizar, no caso a imprensa, os meios de comunicação, que não tem a menor responsabilidade se um governo vai bem ou não, né? Os meios de comunicação apenas noticiam isso, mas cria-se uma responsabilidade que não existe. Para mim, como cientista política, um político não participar de um debate é um desserviço, né? Esse é o momento que as pessoas vão decidir o seu voto e o que vai acontecer com o país daqui a 4 anos. Eu repito, é o elo entre a democracia e a responsabilidade social, e que essa responsabilidade social ela seja de todos, do eleitor e dos candidatos. Deise, eu queria, a última pesquisa Quest, que foi anunciada inclusive aqui na CNN, trouxe um cenário em que mostra o presidente Bolsonaro reagindo. Ele chegou inclusive numa avaliação, a avaliação negativa do governo Bolsonaro recuou bastante, chegou ao menor índice da série histórica da pesquisa que ela foi feita, né, e viu que Bolsonaro melhorou em cenários como, por exemplo, a região sudeste, e Lula só descola do presidente Bolsonaro na região nordeste. Diante disso que a gente está vendo, é claro que a gente sabe que tem toda uma composição diante disso, né? O presidente candidato à reeleição está com a máquina pública ali do lado dele. A gente tem visto de um outro lado também o ex-presidente do PT, o ex-presidente Lula ali do Partido dos Trabalhadores atuando também para atacar bastante essa questão das pautas econômicas, o governo tentando amenizar esse problema da pauta econômica. Qual a possibilidade, a perspectiva que você vê dessa eleição se concretizar, se revelar num primeiro turno? Há essa possibilidade ou você acha isso muito difícil? A gente deve caminhar para um segundo turno? Eu acho muito difícil pela perspectiva histórica. Eu sei que muitas pesquisas estão indicando já uma possível vitória do candidato Lula no primeiro turno, mas pelo fato da eleição estar tão polarizada e com os votos tão consolidados, eu não acredito que a disputa possa se decidir num primeiro turno. Eu acho que os eleitores, pelo que eu pesquiso e pelo que eu estudo, os eleitores vão querer dar um tempo a mais para ir para um segundo turno, para rever as pautas e para decidir. Se a disputa não tivesse tão polarizada, talvez sim pudesse ser resolvida num primeiro turno, mas a gente tem que lembrar, num segundo turno, perdão, no primeiro. Mas a gente tem que lembrar que os dois candidatos aqui, tanto Lula quanto Bolsonaro, além de terem eleitores fiéis, eles têm seguidores. E esses seguidores, além deles já estarem, na sua grande maioria, definidos, os votos dos outros candidatos devem ir para eles também no último momento. Isso deve dividir ainda mais a votação. Tem também as votações nos estados, que ainda estão, como a nossa legislação permite uma grande criação de partidos políticos nos estados, também as coisas ainda devem mudar um pouco. E eu ainda acredito que essa disputa vá para o segundo turno. Eu espero, para o nosso bem, para que a gente possa ter um tempo a mais de discussão, mas pela própria polarização
do sistema político como está hoje. Acho muito difícil ser decidido no primeiro turno. Eu posso estar errada, não tenho bola de cristal e eu sei que as pesquisas estão dizendo o contrário, mas pela perspectiva histórica eu acredito que vá para um segundo turno, sim. Deise, e na sua visão também, quais são os assuntos que mais serão calos aí para os candidatos e que devam ficar muito claros aos eleitores, aqueles que acompanharem essas propostas que a gente espera que venham à tona a partir desse momento, não só nos palanques eleitorais, mas também na propaganda eleitoral gratuita e nos debates que a gente espera também que aconteçam? Eu acredito que o grande mote dessa eleição vai ser a perspectiva econômica. Em 2018, a eleição tratou muito do tema da corrupção, né? Visto o que vinha acontecendo no país. Eu acredito sim que nesse ano o presidente Jair Bolsonaro vá tocar nesse assunto em relação ao ex-presidente Lula, pelo próprio mensalão e algumas CPIs que foram instaladas durante o governo petista, mas o tema mesmo deve ser economia. Aqui em São Paulo tem um grande problema, né? Eu falo de São Paulo porque é o maior colégio eleitoral do país, né? Mas tem um problema muito sensível em relação à saúde, mas o tema desse ano deve ser economia, sim. A gente viu agora a PEC Kamikaze, ou PEC das Bondades, sendo aprovada, ela deve ter um reflexo muito forte durante essas eleições, então eu acredito que o tema possa girar em torno disso. O presidente Jair Bolsonaro tem se empenhado na redução do ICMS, isso tem sido assunto na maioria dos estados, então eu acredito que a pauta das eleições vai girar em torno disso, né? Realmente em torno da pauta econômica e redução da inflação. Deise Ciocari, cientista política, eu agradeço muito a sua disponibilidade para conversar conosco sobre eleições neste domingo e espero até uma próxima. Até a próxima, bom trabalho.